Então, boa tarde, bom dia a todos. Primeiro ano Enem, amanhã. Vamos continuar então nosso assunto da semana passada, que é a independência da América Espanhola. A gente falou de vários movimentos na última aula. Falamos então como estava o contexto histórico. Ramon? Não, não rola. Não rola, Ramon. Você vai, Ramon? Eu tenho 40 anos, Ramon. Eu sou um senhorzinho de meia idade, Ramon. Sabe? Eu gosto muito de hambúrguer. Gosto, sim. Mas o problema, Ramon, é que eu acho que do Burger King nem é tudo isso. É para ir de vassoura, sabe? Então, gente, a gente falou do contexto histórico em que se encontrava tanto a América quanto a Europa. Então, saber como estava a Europa na época era muito importante para a gente entender qual é como isso vai influenciar as independências da América, né? A influência, o exemplo dos Estados Unidos, a influência do pensamento iluminista, a influência também da política expansionista napoleônica vai intervir diretamente aqui na América, quando força a família real portuguesa a vir para o Brasil, cria um vácuo de poder na Espanha, isso então abre espaço para que movimentos emancipacionistas da América tomem forma e avancem, né? E é claro, tem os interesses tanto dos Estados Unidos quanto os interesses da Inglaterra em ver a América hispânica independente. Então, hoje vamos falar apenas sobre a questão do México e por que, né, a América hispânica, ao contrário da América portuguesa, que se manteve unificada, a América hispânica ela se fragmentou em vários países menores. Então, nós temos aqui o caso do México, um caso muito diferente do resto. O México atual, né, a conjuntura atual do México, ele tem um passado de conflito com os Estados Unidos também, não só com a Espanha, mas também com os Estados Unidos. Mas nessa época, então a gente vai falar sobre a independência do México em relação à Espanha, o vice-reinado de Nova Espanha, que compreendia então o que é hoje o México, parte da América do Norte, né, parte do que é hoje os Estados Unidos, Novo México, Texas, eu sempre esqueço os estados, que compunham, que eram do México e acabaram ficando para os Estados Unidos hoje. Tudo isso era, então, o vice-reinado de Nova Espanha. Esse vice-reinado ele era muito rico devido à exploração de metais preciosos, né? Mas depois que acaba, a partir do século XVII, meio que entra em decadência, né? A exploração de metais preciosos no México, surge, então, uma elite crioula na região, uma elite crioula que é fundada na posse de terra, de grandes latifúndios para a produção de produtos tropicais para o mercado externo. Então, isso acaba gerando uma concentração de terras muito grande e empobrecendo uma massa de camponeses. Esses camponeses são explorados por esses crioulos, né, por essa elite crioula. E lembrando sempre que a elite crioula hispânica ela é composta por brancos, né, não são mestiços, mas a população pobre é composta, então, de indígenas e mestiços, em sua maioria. E, é claro, também existe mão de obra escrava africana, né, da época. Mas, então, e a partir de 1810 começam, então, as primeiras manifestações de independência do México. Em 1815, apesar de sempre, quem lidera são os crioulos, a massa que vai para a porrada mesmo, vai para a guerra, são os camponeses, mestiços, indígenas. Mas chega um momento, em 1915, que os interesses dos dois grupos acabam entrando em conflito. Tá? Porque não adianta lutar para tornar o México independente se os camponeses continuarão sendo explorados da mesma maneira. Então, existia, na verdade, na cabeça dos crioulos, um projeto de independência do México, mas de viés conservador. Eles não queriam, então, eles precisavam da ajuda dos indígenas para expulsar os espanhóis, mas não queriam ceder a essa massa de camponeses. Então, em 1820, a Espanha envia um cara, um espanhol,
para acabar com um processo de independência do México. A Espanha queria que Agustín de Iturbide fosse o México e acabasse com a Revolução. Esse cara atrai a Espanha. Ele simplesmente negocia a independência com... Ana Júlia, bom dia. Amanda, bom dia também. Então, o Iturbide ele negociou a independência do México diretamente com os mexicanos e deixou para lá a Espanha, né? Ele traiu a Espanha e aí então ele faz um acordo de independência, só que visando os interesses dessa elite crioula. E aí ele se torna então rei do México. Isso é curioso porque todos os demais países da América Hispânica se tornam repúblicas, né? O movimento emancipacionista está sempre relacionado ao movimento republicano. Não faz sentido você lutar para a liberdade e colocar uma figura autoritária no poder, como um rei, né? Ainda mais um rei que poderia ser absolutista. Então, em 1821, o Iturbide ele assina a independência do México, ele se torna então rei do México e, através do plano de Iguala, né, ele mantém então os privilégios da elite crioula. Mas aí o movimento republicano, fortemente influenciado pelos camponeses indígenas, esses camponeses então forçam o movimento republicano, eles dão um golpe de Estado, prendem o Iturbide, eles depõem o Iturbide e em 1824 o México se torna então uma república. Então, para te recapitular aqui, a Espanha envia um cara, Pedro, desculpa, Pedro, eu acho que é o último capítulo, Pedro, tá? A independência da América Espanhola ainda, mesmo da semana passada, tá bom? E só está fechando aqui a parte, o finalzinho do México. Então, para recapitular, o México ele tem um projeto de independência liderado pelos crioulos, utilizando como massa de manobra a maioria da população indígena. Bom dia, Letícia. Como é que você está? É claro que tem interesses diversos, né? Porque os crioulos querem tirar os espanhóis da jogada, mas querem manter-se ainda no poder. Tudo bem, Letícia, sem problema, né? Hoje está tranquilo, tá? Não vamos nos prender muito hoje, não. Enquanto que a população mestiça, campesina e indígena, eles querem ter suas terras, né? Querem parar de ser explorados por esses ricos proprietários crioulos. Então, a Espanha envia esse Iturbide para negociar o fim, acabar com a revolução, que a Espanha continuasse sendo metrópole do México, mas aí o cara dá uma pernada na Espanha, o Iturbide se torna rei do México, contrariando a tendência, a tradição das demais nações hispânicas de república. Quando a gente fala que o único país da América que se tornou monarquia, a gente diz que é o Brasil, não, na verdade não. O outro é o México, é curto espaço, tá? É um curto espaço dessa monarquia no México, mas é um movimento republicano com forte apoio popular, depõe o Iturbide e proclama-se então a República. Décadas mais tarde, na França, quando o imperador Napoleão III, sobrinho do Napoleão original, ele decide então invadir o México. Ele dá um golpe no México, conquista o México e coloca um príncipe austríaco para governar o México. Um príncipe que era primo de segundo grau do Dom Pedro II. O cara chega até a enviar umas cartas para o Dom Pedro II pedindo dica de como governar um país tropical sendo uma pessoa tão loira e de olhos azuis como era o Dom Pedro, né? O Dom Pedro manda umas cartinhas, coisa e tal, mas não, o inevitável acontece. 6 meses depois, o movimento republicano também, com forte apoio popular indígena, toma o poder e metralha, fuzila o príncipezinho austríaco. Então, é a tradição mexicana, o povo não fica parado. Os mexicanos vão para a guerra sempre, né? Fosse para lutar contra a Espanha, fosse para lutar contra os crioulos, né, donos de terra, fosse para expulsar os invasores franceses, ou para lutar por uma república mais democrática, como vai ser no século XX, com Zapata, com Pancho Villa, né, que eram dois bandidos e mais líderes revolucionários também, bandidos sociais, como a gente costuma falar.
Eles eram líderes de um movimento de banditismo social. Então, é uma tradição do México, o povo explorado, o povo humilhado sempre, vivendo sempre na miséria, mas sempre disposto a lutar por seus interesses, seus direitos. Então, gente, vamos só aqui para fechar, vamos falar rapidinho sobre os interesses das grandes potências da época. Então, assim, a Espanha tentou recolonizar a América, mas ela se esbarrava em duas grandes potências. A Espanha, nessa época, já é uma potência decadente, mas os Estados Unidos já estavam surgindo como uma potência regional, né? E aí o presidente James Monroe, ele coloca então em prática a doutrina que leva o nome dele em 1823, a América para os americanos, sempre relembrando que essa doutrina, né, essa política internacional para a América Latina de proteger os países recém-independentes contra a tentativa de recolonização de potências europeias também carrega um duplo sentido, que é o quê? A América Latina visando os interesses dos americanos do norte, não mais dos europeus. Então, uma troca, saem os europeus, entra os norte-americanos. E a outra potência é a Inglaterra. A Inglaterra, então, tinha interesse, apesar de a Inglaterra fazer parte da Santa Aliança, para quem não lembra, a Santa Aliança era aquela aliança entre as diversas nações absolutistas da Europa, Áustria, Rússia, Prússia, Inglaterra, Espanha, contra revoluções liberais dentro da Europa, contra revoluções de emancipação, independência na América. A Inglaterra, apesar de ser signatária desse acordo, ele acaba ficando contra e apoiando os países independentes porque queria negociar diretamente com esses países. Pois bem, você já deve ter ouvido falar nessa palavra pan-americanismo, né? Pan-americano. Quando a gente fala de pan-americano, a gente lembra dos Jogos Pan-Americanos. Mas a palavra pan-americano é uma tentativa de unir os povos da América. O Simão Bolívar, que foi o grande herói da independência, né, do Peru, da Colômbia, da Bolívia e da Venezuela, ele imaginava o seguinte: ao norte nós temos os Estados Unidos da América, que já nessa época já estava crescendo, né, estava na sua corrida para o oeste, justificada pelo destino manifesto, aquela ideologia americana que legitimava a violência contra os povos indígenas, contra os mexicanos. Os americanos se viam como um povo escolhido por Deus para servir de exemplo para o resto do mundo em civilização, democracia, mesmo que isso significasse passar por cima de outros povos. Então, os Estados Unidos estava crescendo, estava se tornando uma potência regional, e o Brasil já era, antes dos Estados Unidos ser do tamanho que é, o Império Brasileiro já era um império gigantesco. Então, Simão Bolívar pensa: estamos entre dois gigantes, nós separados seremos fracos. Então, Simão Bolívar imaginou uma grande Colômbia, uma grande nação hispânica na América, uma confederação, mas aí os interesses das elites crioulas regionais de cada regiãozinha, a gente deve lembrar, a elite crioula do México não tem os interesses da elite crioula da Argentina e não tem do Peru. Então, todos eles têm interesses muito particulares, muito egoístas também. Então, o sonho do Simão Bolívar de unificar a América, no chamado Congresso do Panamá, vai por terra, acaba falhando. Isso enfraquece a América Latina e possibilita, então, que tanto os Estados Unidos quanto a Inglaterra exerçam seu poder imperialista, e essa região, até hoje, fica sendo muito dependente, uma região riquíssima em recursos naturais, recursos humanos, mas acaba sendo uma região pobre devido à sua dependência econômica em relação à América do Norte e à Europa. Eu até brinquei na aula anterior dizendo assim que tem vários países na América Central que são tão pequenininhos que eu acho que não deveriam nem existir. Deveria existir só um único país médio, né? Não dá nem para fazer um país grande ali. Mas isso teve um projeto de criar um país um pouco maior, que era criar um projeto das Províncias Unidas da América Central, uma espécie de Estados Unidos da América Central. Mas aí não foi para frente a negociação em 1921. Essa negociação acaba
naufragando diante dos interesses das elites crioulas regionais. Daí surge, então, Honduras, El Salvador, Nicarágua, Costa Rica e Guatemala. Não coloquei nem Belize, porque ninguém lembra de Belize, e nessa época ainda a região do Panamá ficava sob o domínio da Colômbia. E o Panamá é um caso muito interessante de imperialismo americano na América Latina. Por quê? Os Estados Unidos queria construir o que hoje tem, né, que é o Canal do Panamá, para ligar os dois oceanos, e era um feito de engenharia inacreditável. Até hoje é um feito de engenharia inacreditável. Mas, assim, é um projeto que começou com os ingleses, com os franceses, mas a dificuldade da região, os recursos monumentais para a construção desse canal acabaram, então, nocauteando Inglaterra e França. Eles desistiram de construir. Depois que eles construíram um canal de Suez, no Egito, eles tentaram, então, construir esse canal no Panamá. Mas só que aí a Colômbia começou a exigir muita coisa, e aí fez com que a Inglaterra e a França abandonassem o projeto. Os Estados Unidos foram mais espertos. Eles tinham negociado com a Colômbia não chegou a um acordo, né, não concordou com as normas, né, dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, então, bancaram financeiramente, armaram um grupo paramilitar dentro da Colômbia, criaram um grupo de independência da região do Panamá. Esse grupo consegue vencer, então, a Colômbia, expulsa os colombianos da região, se proclama independente, mas, na verdade, é um país criado visando os interesses dos americanos. Os americanos, então, começam a construção do canal, conclui a construção do canal do Panamá, e aí ficam com o direito de explorar o canal durante um século inteiro. Então, isso é um grande exemplo de quanto a América separada, a América Latina fragmentada, não conseguiu fazer frente ao gigante do norte, tá? Então, gente, é só isso que eu tenho para dizer para vocês, tá bom? Alguma dúvida? Eu vou tirar a nossa provinha, né, de que estamos aqui juntos novamente. Eu não sei como é que vai ser nas próximas aulas, tá? Valeu, Paulo. Não saiu ainda, meninos. Deixa eu só tirar a foto aqui. Hoje tem bastante gente, muito bom. Coisa maravilhosa. Não tem problema, o pessoal que chegou atrasado. Depois, se quiser, se achar necessário, você pode, então, rever nosso encontro, né, no YouTube. Hoje é o quê? 30 do 10. Valeu, Paulo. Valeu, Letícia. Tayane, Pedro, Tamires, Ana Júlia, Letícia, Joyce, Lorena, Maria Rita, João Pedro, Jennifer, Emily, Cauã, Caroline, Camille, Amanda. Muito obrigado pela atenção de vocês, meninos. Tenham uma excelente semana. A gente se vê por aí. Abraço a todos. Até a próxima.